Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o dia de número 354. Nós vamos meditar a segunda carta de São Pedro. O texto de hoje, um pouco mais breve, apenas 3 capítulos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. No dia de hoje, nós temos 3 capítulos de 1 a 3 da segunda carta de São Pedro. Vamos começar pelo primeiro versículo. Aqui nós já vemos que, como de costume, o autor ele é apresentado e ele também faz uma saudação que é muito comum para a comunidade, que é uma saudação aqui que aparece sempre em São Pedro, como aparecia também em São Paulo, a saudação de graça e paz. Como começa a primeira carta, aqui é da mesma forma. Simão Pedro, servo, aqui ele chama de Simão Pedro, na primeira ele chama apenas de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que recebam, pela justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. Então aqui ele escreve não para uma pessoa nem para uma comunidade, mas ele diz assim: para todos que recebem. Então, para todos aqueles que vão receber a carta, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Aqui nós vemos facilmente que nós estamos diante de uma carta universal, de uma carta escrita para todos aqueles que eram católicos, que já estavam se espalhando pelo mundo todo. Na sequência do capítulo 1, dos versículos 3 a 12, nós temos aqui um convite à santidade, a uma vida virtuosa. São Pedro, ele vai dizer o que é uma vida de santidade. O que significa ser uma pessoa virtuosa. Versículo 3. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou, pela sua própria glória e virtude. Então, nós já temos todos os meios, o seu divino poder, a divindade de Cristo é muito clara. Nós temos todas as condições necessárias para ter uma vida piedosa. Por elas, nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos torneis participantes da natureza divina. Isso significa teoses, ser um com Deus, participar da natureza divina, não por essência, porque por essência nós somos humanos, mas aqui o texto diz por participação. Depois de vos libertar da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Então nós já fomos libertados da corrupção que faz parte do mundo. E aí nós devemos nos unir a Deus para nos unir à sua natureza divina. O texto continua, versículo 5. Por isso mesmo, aplicai, aqui o versículo 5, 6 e 7 merece ser grifado. Aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade, o amor fraterno e o amor fraterno a caridade.
Então aqui nós vamos vendo um progressivo desenvolvimento no caminho de uma pessoa para a santidade. Quer ser santo? Escreva estas etapas e suba cada uma delas progressivamente na sua vida. Aplicai toda diligência, toda força em juntar primeiro a vossa fé. A fé, a virtude. Não basta a fé, a virtude. A virtude ao conhecimento. Depois o conhecimento ao autodomínio. Autodomínio, a perseverança. Perseverança, a piedade. Piedade ao amor fraterno. E o amor fraterno, a caridade. Temos aqui 8 passos que vai ajudar uma pessoa a caminhar para a santidade. Com efeito, se possuídes estas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem essas virtudes, aqui em outras palavras, vai conhecer Deus e vai conhecer Jesus de fato. Na sequência, no versículo 10, ele diz: procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo desse modo, não tropeçareis jamais. Versículo 12, aqui nós temos o testemunho apostólico. Eis porque vos trarei sempre à memória estas coisas, embora já sabeis, estejais firmes na verdade que alcanceis. Aí aqui ele vai dizer, depois ele vai dizer a partir do versículo 16 que ele era testemunha oculta, palavra oculta não é a palavra correta, ele vai dizer que ele era uma testemunha ocular, ele viu a Cristo com seus próprios olhos, e aí ele vai dizer que nós também devemos ser testemunhas de Cristo através da nossa vida, testemunhá-lo com o nosso comportamento. Finalzinho do capítulo 1, os versículos 20 e 21, também eu penso que são muito bonitos aqui e vão dizer a cada um de nós que isso daqui deve ser muito claro, que a Sagrada Escritura ela é inspirada por Deus, mas ela não é de livre interpretação. O texto diz: antes de mais nada sabeis disso. Antes de mais nada sabei disso, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falam da parte de Deus. Cada cabeça uma sentença. Então, eu entendo desse jeito, eu entendo daquele. Não, a Bíblia ela é entendida, ela é estudada na igreja. O ambiente de estudo da palavra é a igreja. Primeiro nós temos a igreja, primeiro nós temos os apóstolos, primeiro nós temos o grupo dos apóstolos e depois vem a Bíblia. Então aquela que nos deu a Bíblia, ela não é capaz também de ajudar, de colaborar, de ser aquela intérprete fiel da Sagrada Escritura. A mesma assistência do Espírito Santo para a igreja definir os livros da Bíblia é a mesma assistência que ela recebe na sua interpretação. Então a Bíblia não é de interpretação pessoal. Alguns vão dizer, esse pensamento é muito católico, graças a Deus. Por quê? Porque ele é bíblico. A Bíblia não é de interpretação pessoal. Capítulo 2, aqui é hereges. A Bíblia vai começar a falar sobre, o texto vai falar sobre hereges. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com doutrinas dissolutas, doutrinas que dividem. Aqui são só 3 capítulos, nós vamos ter que ler. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo. Como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas. Por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios,
para seu julgamento. Há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Aqui diz das pessoas que dividem a igreja, que dividem aquilo que era a comunidade fiel aos apóstolos. Então, desde o começo tinham pessoas que gostavam de ouvir novidades, tinham pessoas que ensinavam diferente daquilo que os apóstolos haviam ensinado. Aqui nós temos hereges, nós temos falsos profetas. Alguém poderia perguntar assim: padre, será que São Pedro está falando das divisões que nós temos hoje na igreja? Seguramente ele estava escrevendo para aquilo que a comunidade vivia naquela época, mas é claro que ele fala para a realidade que existe hoje. Tem pessoas que querem dividir. Olha, hoje tem mais de 44 mil igrejas. Um pastor briga com outro e funda uma igreja nova. E briga com outro e funda uma igreja nova. E para surgir uma nova, tem que ter algo que discorda da antiga. Então cada uma tem um nome diferente, uma doutrina diferente. E qual que é a verdadeira? Qual que é a correta? A correta é a primeira. A correta é aquela que veio de Cristo. A correta é aquela que existe há 2000 anos. Aquela que mantém os ensinamentos originais desde o começo do cristianismo, que foram transmitidos por tradição oral e por tradição escrita. Jesus, ele nunca pediu para ninguém fundar igrejas, ele pediu para as pessoas anunciarem a boa nova a todas as nações. Então aqui, do jeito que São Pedro fala, nós já podemos imaginar que lá no início já havia essa divisão, esse desejo de criar divisões e de pessoas utilizarem a religião para benefício próprio. Olha, pessoas com discursos fingidos que utilizam... Nossa, São Pedro aqui ele é muito duro. Pessoas com discursos fingidos fazendo dos fiéis objetos de negócio. Objeto de negócio é objeto para ganhar dinheiro. E aí, mas seu julgamento e estas suas ações e a sua destruição não tarda. Então, muitas vezes, em algumas seitas, algumas comunidades eclesiais, o fiel ele é visto como um cliente que precisa ser conquistado para manter a estrutura e enriquecer aqueles que são divisores. Olha, por isso que uma vez perguntaram assim a Napoleão Bonaparte: você agora é o nosso Deus, você é o nosso Senhor, só falta uma coisa, funda a sua igreja, funda a sua igreja. Ele falou: não, eu não vou fundar por dois motivos. Não vou fundar porque eu não sou Deus e não vou fundar porque eu não quero morrer na cruz. Olha, ou seja, um dos que mais perseguiu os cristãos, os católicos, tinha uma compreensão que fundadores de seitas nos dias de hoje não têm. Então você que é católico, fique muito firme. A Bíblia já dizia que haveriam falsos profetas. A Bíblia já diria que haveriam falsas igrejas. Outras igrejas já dizia que haveriam pessoas que tratariam os fiéis como clientes, como meios, objetos de negócio. Já disse que haveriam discursos fingidos, já disse que haveria divisão no seio do cristianismo. É como aquela passagem: divisão haverá, mas ai daqueles que as criarem. Na sequência, a partir do versículo 4, nós vamos ver aqui falar sobre os anjos caídos, os anjos pecadores. Aqui é um dos textos básicos da Sagrada Escritura para nós falarmos sobre os anjos que pecaram, os anjos que se afastaram de Deus. E aí nós vamos ver sobre corrupção, sobre pecado. Nós vamos falar sobre Sodoma, Gomorra, sobre a diferença que existem aqui. Nós temos dois grupos de pessoas. Quem é aquele que é piedoso? Quem é aquele que é injusto? Aí ele diz: o piedoso é aquele que, diante da provação, ele persevera. Diante da provação, ele guarda os ensinamentos de Deus. Agora, aquele que é injusto é aquele que espera a sua condenação, aquele que segue a sua carne e entrega-se a paixões mundanas e despreza a autoridade do Senhor. Aqui diz sobre os anjos decaídos, diz sobre fornicação e também a diferença do piedoso e a diferença do injusto. Sobre fornicação e
E pecados relacionados à carne, pecados também da ambição, pecados nesse sentido, nós podemos ver ali a partir do versículo 14. Ele diz sobre adultério, pessoas que são insaciáveis no pecado, que procuram seduzir as almas, que são vacilantes no seu coração e parece que estão treinados para a ambição. Estes são seres malditos. Olha, palavras aqui muito fortes de São Pedro. Ele diz que essas pessoas são como fontes sem água, ou seja, pessoas que perderam a sua essência, perderam a finalidade da sua vida. Uma fonte sem água é uma fonte sem inutilidade, é uma fonte inútil, sem utilidade nenhuma. Então, é assim, uma pessoa que caiu nesses pecados. Tem uma passagem aqui que eu recordo, já preguei retiros ali, desde quando eu era seminarista usando. Uma pessoa que volta ao pecado, uma pessoa que era cristã, que é batizada, que era da igreja, quando ela volta ao pecado, ela é pior do que aquela que nunca saiu do pecado. O texto diz assim, com todo respeito a aqueles que vão nos ouvir agora, mas o texto dá o exemplo de um porco, o texto dá o exemplo de um cão. Olha o texto, versículo 20. Com efeito, se depois de fugir das imundícies do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor, e de novo seduzidos, se deixarem vencer por elas, por essas seduções, o último estado se torna pior do que o primeiro. Quem se deixa seduzir se torna pior do que era antes. Aí ele vai dizer no versículo 22, cumpre-se nelas a verdade do provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada tornou-se a revolver-se na lama. Palavras fortíssimas. Uma pessoa que era do mundo, se converte e depois volta ao mundo. Palavras de São Pedro, é como uma porca lavada que voltou à sua lama. É como um cão que está se envolvendo no seu próprio vômito. Então aqui, para cada um de nós, para perseverarmos, mantermos-nos firmes na fé. Capítulo 3, e o último capítulo, vai abordar aqueles que começam a negar a segunda vinda de Cristo. Aqui nós já temos mais ou menos 30 anos depois da morte de Cristo e muitos disseram, olha, possivelmente ele não vai voltar. Aqui nós temos falsos profetas que negam a segunda vinda de Cristo. E aí São Pedro ele diz assim, na verdade o Senhor ele está sendo paciente, ele voltará como um ladrão. E por que ele está sendo paciente? Nos versículos 9 seguintes diz isso, porque ele deseja, olha aqui, muito bonito, o Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. O dia do Senhor virá como um ladrão, e então o céu, e ele vai dizer aquilo que vai acontecer. Então o Senhor não está demorando, ele está dando oportunidade para mais pessoas se converterem. Por fim, o texto termina com um apelo, com um grande pedido de santidade. A santidade, e aí tem música católica que diz isso, a nossa santidade apressará a vinda do Senhor. Que a nossa santidade apresse a vinda do Senhor. Que Ele nos encontre preparados, que Ele nos encontre prontos. E aí, interessante que São Pedro aqui ele cita São Paulo, possivelmente as cartas de São Paulo já estavam se espalhando pela comunidade. Olha o versículo 15, isso daqui é algo inédito. Um autor sagrado falando da carta de outro autor sagrado. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo fez ele com todas as cartas ao falar nelas desse tema, ou seja, da pessoa manter-se imaculada, ela manter-se firme e perseverante para a vinda de Cristo. Aqui, São Pedro usa novamente aquela temática, volta novamente àquela temática de São Paulo, que é a temática da vinda, da volta de Jesus Cristo. E aí ele diz assim, que é verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais doutrinas da Sagrada Escritura, para
a própria condenação. E ele diz que nós não devemos ser enganados pelos ímpios. Irmãos e irmãs, esta é a segunda carta de São Pedro. Um texto bonito, rico, que exorta a guardarmos pelo Senhor em santidade, para sermos caridosos uns com os outros e tomarmos muito cuidado com falsos pregadores, mestres, pastores, porque a verdade é uma só. Então, todo aquele que causa divisão, aquele que causa separação, na verdade, ele está vindo do demônio, ele não vem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, se esforce, se organize para ler o máximo que vocês conseguirem dos escritos das cartas de São João. Tem 3 cartas de São João. A primeira que nós veremos amanhã, um pouco mais longa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.